Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina e chegamos no domingo, o primeiro dia da semana, dia 4 de maio de 2025. Já estamos aí no início do mês de maio e o título de hoje é Sacrifícios Inúteis. Nós vamos analisar alguns detalhes importantes, até eu vou pegar um trecho da parte aqui de domingo, que diz assim, primeiro parágrafo, tá bom? Para a gente poder se identificar. Às vezes podemos aprender bastante ao compreender duas ideias diferentes. Por exemplo, podemos compreender melhor o significado bíblico do sacrifício ao estudar sobre ocasiões em que Deus rejeitou os sacrifícios de seu povo. Então a gente vai perceber que dentro do sistema de sacrifícios, né, tinha sacrifícios que o povo realizava e que tinha ali as suas, digamos assim, os seus objetivos, né? Tinham os propósitos por trás de todos aqueles sacrifícios que Deus aprovava. Porém, tinha sacrifícios que Deus não aprovava. E por que que Deus não aprovava? É isso que a gente vai analisar aqui nessa lição de domingo. Já destaquei aqui então o primeiro parágrafo, né? Eu li. E também nessa parte de domingo destaca que o exemplo inicial, né, de sacrifícios rejeitado. Então, o primeiro exemplo foi de Caim e Abel, né, que foram ali sacrifícios aceitáveis versus sacrifícios inaceitáveis. Um outro exemplo de sacrifícios aceitáveis e não aceitáveis se encontra também lá em Isaías, né? A lição destaca que o povo oferecia sacrifícios, mas vivia como queria, repetindo o erro de Caim. Caim representava uma atitude autossuficiente e ritualista. Via Deus como um obstáculo, mas ainda fazia o mínimo. Abel, fazendo aqui então a diferença, né? Abel ofereceu o que Deus pediu, com fé no Messias prometido, simbolizando ou simbolizado pelo cordeiro sacrificado. Você que não teve a possibilidade de escutar o áudio de ontem, né? O resumo de ontem, a parte introdutória, onde a gente destacou pontos bem importantes, né? Segundo a lição da Escola Sabatina de ontem, sobre exatamente esse conceito do cordeiro, enfim. Se você não acompanhou, acompanhe lá que você vai ter esse entendimento sobre a questão do cordeiro sacrificado, o conceito que representa, que representava naquela época, o que representa para nós hoje. Abel entendeu a redenção e reconheceu o pecado e confiou na expiação futura através do sangue de Cristo. Então é importante a gente entender esses detalhes, né? Onde a gente percebe os sacrifícios daquela época que Deus aceitava e os sacrifícios que Deus não aceitava. Porque, pegando o exemplo de Abel, é, Deus aceitou porque foi exatamente o sacrifício que, não aquele que Abel queria, mas aquele que Deus pediu. Caim, por sua vez, até fez o sacrifício, mas ele fez o sacrifício que ele queria e não aquilo que Deus queria. A gente vai estudar um pouquinho sobre a questão de Isaías capítulo 1, do versículo 2 a 15. Em resumo, esses versos ele analisa a denúncia, no caso de Deus, né, ao povo pela rebelião do povo. Aquele povo, embora eles oferecessem sacrifícios, Deus rejeitou esses sacrifícios, por quê? Porque eram sacrifícios vazios e não tinha arrependimento. Então é importante nós termos esse detalhe. Até eles sacrificavam, mas era um sacrifício vazio, ou seja, que não revertia em arrependimento, em mudança interior. Só tinha uma representação exterior e não interior. O que que Deus quer através do Espírito Santo nos nossos dias? Uma mudança interior. Porque através da mudança interior, através do Espírito Santo, e não de uma força, e não através de nós mesmos, é que vai haver uma mudança.
que vai haver ali uma modificação de atitudes, comportamentos, ações, enfim. E o próprio versículo 11 a 13 do capítulo 11, aliás, do capítulo 1 de Isaías, aqueles rituais, eles se tornavam o quê? Mecânicos e também hipócritas, né. E Deus, ele desejava o quê? Ele desejava 2 coisas no mínimo, ele desejava obediência e também pureza de coração, mais do que formas externas, como eu já referi anteriormente. Aí tem Isaías 56, versículos 6 e 7. Ali Deus promete aceitar os sacrifícios dos estrangeiros que guardaram o sábado e se unem a ele, ou se uniam a Deus, né, através da guarda do sábado. Ou seja, o verdadeiro sacrifício, ele é aceito quando a obediência, mas também que a aliança e relacionamento com Deus, e não apenas formalidade, era aquilo que aquelas pessoas daquela época, o povo daquela época, estavam fazendo, formalidade, e não obediência, e não aliança, e não relacionamento, e não mudança. O propósito de tudo isso, querido professor, querida professora, é mudança através de Deus, através do seu espírito. Também tem uma outra citação aqui, não vou conseguir ler todos, mas só destacando aqui a grande maioria. Por exemplo, Salmo 51, verso 17 ali, em resumo, sacrifícios que Deus não rejeita. E aí tem 2 características de sacrifícios que Deus não rejeita, que é um espírito quebrantado e também um coração contrito. Então tem essas 2 características. Deus, querido amigo, querida amiga, ele valoriza o que? Ele valoriza o arrependimento sincero e também a humildade diante dele. E não sacrifícios, digamos assim, ritualistas, né, apenas, eh, forçando o exterior, querendo, de certa forma, entre aspas, né, apresentar para as pessoas uma mudança externa, mas não uma mudança interna. A mudança, ela nunca vai ser de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Repito, através do Espírito Santo. E aí voltamos então, damos alguns passos atrás, em Gênesis capítulo 4, versículo 3 a 7, onde Deus aceita o sacrifício de Abel, mas rejeita o de Caim. Repetindo então o conceito, Abel, ele ofereceu o que Deus pediu com fé. Caim seguiu seu próprio caminho. A aceitação depende de quê? A aceitação, ela depende da atitude e também de obediência. Abel teve atitude e teve obediência. Caim não teve atitude e não teve obediência, porque ele queria um sacrifício à sua forma. Muitas vezes a gente comete esse grande erro de querer fazer as coisas do nosso jeito. Até a gente lê a Bíblia, até a gente entende os princípios, mas tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma. E não é assim que funciona, querido amigo, querida amiga. Hebreus capítulo 11, verso 4, lá fala que pela fé Abel ofereceu melhor sacrifício. E aí eu vou repetir mais uma vez que o sacrifício é aceito com base na fé e obediência e não apenas na ação externa. Ou seja, o grande segredo é o seguinte: a mudança interior através do Espírito Santo, e não por força, e não por conceitos que pessoas falam que é através que eu vou conseguir, mas Deus nos ajudando, Deus através do Espírito Santo, e aí o exterior, aí entra o exterior, vai através do comportamento, da mudança de caráter, através de Deus, aí sim o exterior ele vai vir à tona, tá certo? Tem uma pergunta interessante que diz o seguinte, né? Que lições importantes sobre os sacrifícios são ensinados nesses textos? Quais textos? Que a gente analisou até o presente momento. Isaías capítulo 1, de 2 a 15, Salmo 51, verso 17, Isaías 56, versículos 6 e 7, e Gênesis capítulo 4, versículo 3 a 7. Isaías capítulo 1, então, do versículo 2 a 15, Deus ele rejeita sacrifícios vazios, né?
sem sinceridade, sem obediência. Uma outra prévia de uma resposta, né, vocês vão colocar as suas respostas, mas uma prévia lá de Salmo 55, o verdadeiro sacrifício, ele vem de um coração quebrantado e contrito. Tem que ter esses elementos, querido amigo, querida amiga. Isaías 56, versículos 6 e 7. Deus aceita sacrifício daqueles que o servem com duas coisas: fidelidade e aliança. Por que fidelidade e aliança? Fidelidade leva à obediência e a aliança leva à continuidade dessa obediência. Então, é fundamental nós temos essa sequência, porque eu posso até ser obediente e fiel, mas não basta ser obediente e fiel em alguns dias da semana, em alguns momentos. É bem verdade, nós estamos num processo de santificação, nós vamos errar, nós vamos pecar, porém, a sequência, e isso é aliança, sermos constantes, quanto mais obedientes nós somos, mais fiéis a gente é, mais a gente vai ter esse hábito, essa disciplina espiritual e vai se tornar cada vez mais, entre aspas, constante essa obediência, essa essa esse costume de ser fiel, tá certo? Isso vai se tornar algo natural, é claro, através do nosso querido Espírito Santo atuando em nós. Gênesis capítulo 4, então, ali a questão dos sacrifícios aceitáveis, né, são o quê? Eles são baseados na fé e na obediência como a de Abel. E qual é a intenção, então? A intenção do coração e a disposição de se submeter à vontade de Deus são mais importantes do que formalidade do ato. E aí eu vou trazer mais lições aqui importantes, segundo o guia de estudos. Por exemplo, em cima da pergunta, Deus, querido professor, querida professora, ele não se impressiona com rituais vazios, né? Tanto daqueles dias, como dos nossos dias também. Hoje a gente vê aí rituais, hoje a gente vê, sacrifício de animais ainda, né, percebemos aí sacrifícios, né, penitências, enfim, a gente percebe que pessoas ainda usam dessas práticas que não são bíblicas, que não têm aprovação de Deus, para demonstrar ali que elas devem ser aceitas por Deus. A gente sabe que não é assim que funciona, né. Deus ele busca o quê? Ele busca um coração sincero e arrependido. Existem pessoas que ainda não têm entendimento da palavra, porém cabe nós, pregarmos o evangelho com toda a mansidão, com toda a humildade, para que essas pessoas possam ter esse conhecimento. Segundo ponto, segunda lição, a obediência e a fé, elas devem o quê? Elas devem, acompanhar todo o ato de adoração. Repito, uma citação que eu citei ontem, se eu não me engano, né, de João capítulo 4, verso 24, que Deus diz o seguinte: "Importa que os adoradores, me adorem em espírito e em verdade". Não basta apenas em espírito, estarem ali presente, etc., mas em verdade, ou seja, com a palavra de Deus. O Espírito Santo com a junção da palavra, o Espírito Santo se conectando com a palavra de Deus, porque João 8, verso 32. Conhecereis a verdade, e a verdade, não sou eu, não sou líder religioso, é a verdade vai me libertar, tá certo? Terceira lição, muitas vezes caímos no erro de Caim. Por quê? Porque muitas vezes a gente faz o mínimo por Deus e seguindo nossos próprios caminhos. Provérbios capítulo 12, verso 12. Provérbios capítulo 14, verso 12. Há caminhos para o homem que parece certo, mas no fim é caminho de morte. Quarta lição, a adoração verdadeira requer o quê? Submissão total à vontade de Deus. E um quinto elemento, uma quinta lição, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus são o quê? Ações baseadas na fé em Cristo e motivadas por amor e humildade. Eu quero finalizar com uma citação do livro Patriarcas e Profetas, na página 72, Ellen White, inspirada por Deus, coloca a seguinte citação:
Abel entendeu os grandes princípios da redenção. Viu-se como um pecador, reconhecendo assim as reivindicações da lei que fora transgredida. Confiando na expiação, tinha o testemunho de que era justo. Então, ele buscou essa justificação através de Deus, através do sacrifício, obedecendo e ali, através de Deus, se tornando justo, se tornando então ali uma pessoa isenta, né, através de Deus. E hoje a gente tem essa oportunidade através do nosso grande advogado, do nosso grande Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. E uma outra citação ainda na página 72, Caim e Abel representam duas classes que existirão até o fim do tempo. Uma classe se apega aos pecados e depende de seus próprios méritos. A outra, que é no caso de Abel, reconhece a sua culpa e se apoia onde? Na justiça de Cristo. Amém por isso, Deus seja louvado. Então esse foi o resumo de hoje, de domingo, dia 4 de maio, que teve como título Sacrifícios Inúteis, onde a gente analisou a diferença entre os sacrifícios daquela época, que eram aceitáveis a Deus, e os que não eram. Vimos alguns elementos importantes, destacamos para os nossos dias, né, a forma como a gente deve demonstrar a nossa obediência diante de Deus, e esse é o nosso sacrifício. Jesus Cristo morreu por nós. A partir do momento que ele morreu na cruz, já não havia mais necessidade do sacrifício de animais, todo aquele sistema. E hoje analisamos que a forma como nós devemos demonstrar o nosso sacrifício é através da nossa obediência, buscar a justificação através do sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família e que Deus abençoe os teus estudos através da lição da Escola Sabatina, é claro, através do canal Escola da Esperança.